Basta pesquisar o canal Audionóvel Imperial no YouTube, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Tradução feita por Reaperiscan Brasil. Link na descrição do vídeo. Escute o vídeo na velocidade 1.25 ou 1.5. Capítulo 881. Finalizando o Sutra do Pulso de Sangue. Por quê? Ansem perguntou, sem entender. Seu bisavô era conhecido por sua crueldade no santuário do terceiro deus. Todo espírito lá o odiará com paixão. Se você não quer uma recompensa perpétua por sua cabeça, mantenha seu vínculo familiar com ele em segredo. Você não aprendeu o Sutra do Céu falsificado, isso não deve ser um grande problema. Lu Lan sorriu. Isto é mal. Quando Ansem ouviu isso, seu coração disparou. Ele sabia que não teria problemas em manter isso em segredo, mas sabia que a família Zhao o odiava. Ele temia que eles mandassem uma mensagem aos espíritos do santuário do terceiro deus sobre quem era o ancestral de Ansem. Ansem contou a Lu Lan a história do que aconteceu entre ele e a família Zhao ao longo do tempo, e quando Lu Lan ouviu isso, ela disse, o santuário do terceiro deus é enorme. Viajando. A menos que você seja extremamente azarado e apareça perto da família Zhao, você não deve ter muitos problemas. E quando você entra no santuário do terceiro deus, você é elegível para uma mudança de nome. Mesmo que eles saibam que você está em algum lugar do santuário do terceiro deus, eles saberão apenas o seu nome. Sua localização precisa ser desconhecida para eles. Lu Lan não parecia nem um pouco preocupado. Acho que você está certa, mãe. Ansem sentiu-se seguro com o conforto de sua mãe. Lu Lan então disse, você não precisa vir me encontrar, a propósito. Posso viajar para o Moment Shelter sozinho. Não, mãe, eu deveria vir buscá-la. É muito perigoso para você se aventurar lá sozinha, respondeu Ansem rapidamente. Você subestima os talentos de sua mãe. Apenas continue fazendo suas próprias coisas, eu vou ficar bem. Lu Lan deu outro sorriso caloroso. Embora Ansem quisesse que ela esperasse por ele, ela insistiu em ir sozinha. Conhecendo a determinação de sua mãe, Ansem sabia que não teria escolha a não ser aceitar, concordar e respeitar a decisão dela. Não havia nada que ele pudesse fazer a não ser acelerar sua própria jornada para visitá-la. Quanto mais cedo ele a conhecesse, menos perigo ela enfrentaria sozinha. Ele sabia que ela era poderosa, mas era natural para ele se preocupar com seu bem-estar. Ansem não estava com vontade de matar mais nenhuma criatura, então sua jornada foi definida por uma coisa, e apenas uma coisa, caminhada poderosa. A menos que ele tropeçasse em uma criatura que pudesse beneficiar seus animais de estimação, ele estava com preguiça de lutar. Depois de caminhar por um mês inteiro, Ansem encontrou um rei-lobo de segunda geração em um pântano. Para obtê-lo, Ansem teve que matar toda a matilha de lobos. Ele não conseguiu uma alma de besta, mas finalmente conseguiu maximizar seus pontos de super geno. Depois de mais 3 meses de caminhada, Ansem finalmente se encontrou com Lu Lan. Eles passaram 4 meses viajando de volta para Moment Shelter, onde ele deixou Lu Lan cuidar dos assuntos do abrigo. Agora, Ansem poderia se concentrar em subir para o santuário do terceiro deus. Ao longo de seu tempo na estrada, Ansem também passou um tempo praticando seu Sutra do Pulso de Sangue. Seu corpo sofreu muitas mudanças e ele estava perto de quebrar seu primeiro bloqueio genético. Ansem planejava terminar o primeiro nível e depois se tornar um superador. Ele também queria aumentar o nível da fada também. Ela não dava ouvidos a ninguém além de Ansem, então ele pensou que ela só traria travessuras se permanecesse no Moment Shelter sem ele. Ansem iria tentar levá-la ao santuário do terceiro deus, para evitar que ela fosse um incômodo em sua ausência. Quanto à raposa de 3 caudas, Big Black, Small Back e Little White, todos eles se comportaram bem. Mesmo que Ansem não estivesse por perto, eles seguiriam os comandos de Lu Lan. Isso, junto com as almas das superferas que ele daria a ela, garantiria que Lu Lan não teria nenhum problema em manter o abrigo seguro.
Além de Little Angel e sua armadura Devil ANT King, Mewtwo e Golden Graveler, Ansem presenteou todas as suas almas de besta para Lululan. Ansem temeu que as pessoas pudessem reconhecer a armadura Devil ANT King que Dollar havia usado, e é por isso que ele decidiu trazê-la com ele. Depois de tudo que experimentou até agora, ele sabia que suas almas bestiais não seriam de muita utilidade no santuário do terceiro deus. Até mesmo sua alma metamorfo de macaco de sangue prateado era inútil para ele agora. Isso poderia impulsioná-lo a um nível de condicionamento físico de 300, sim, mas uma vez que ele se tornasse um superador, seu nível de condicionamento físico chegaria a 600. O corpo de Ansem não era mais fraco do que o Silver Bland Macaque. Ele atingiu um nível de condicionamento físico de 300, mas seu corpo espiritual de rei não foi ativado. Ele pensou que provavelmente seria ativado depois que ele se tornasse um superador. Então, Ansem passou seu tempo praticando com seu sutra de pulso de sangue e levando o palácio de cristal para mergulhos em alto mar. Lá embaixo, ele procurou por supercriaturas do elemento água para ajudar no desenvolvimento da fada. Ansem também tinha uma criatura em mente, o cavalo marinho azul. Infelizmente para ele, no entanto, demorou muito para encontrá-lo. Ele finalmente o encontrou, porém, nas profundezas mais negras do mar. Ele tinha 2 pequenos cavalos marinhos ao lado dele, e embora Ansem pudesse ter matado todos eles, ele optou por não fazê-lo. Era difícil produzir supercriaturas de segunda geração e, como Ansem não precisava mais delas, ele as deixou ir. Descobriu-se que o elemento do cavalo marinho azul era o fogo. Era inútil para a fada. 1 ano se passou e a fada ainda não havia evoluído. Mas naquela época, ele conseguiu abrir a primeira fechadura genética do Sutra do Pulso de Sangue. Surpreendentemente e decepcionantemente, o Sutra do Pulso de Sangue foi um tanto decepcionante. Acabou sendo mais fraco do que ele esperava. Além de um simples fortalecimento de seu corpo, não tinha nenhuma utilidade real. Foi pior do que o Dongguan Sutra e já desde de longe. Este sutra afeta apenas seus parentes? Ansem revisou o Sutra do Pulso de Sangue novamente, mas sentiu como se tivesse havido um erro. Deveria ter sido muito melhor do que o que ele estava vendo. Ansem sentiu como se seu corpo tivesse mudado, no entanto. Ainda assim, ele não conseguia identificar onde ou o que exatamente havia mudado. Meio mês depois disso, Ansem matou um monstro do elemento água. Depois que a fada comeu seu corpo e a Life Geno Essence, ela começou a evoluir. Quando a fada evoluiu, ela fez um redemoinho na água e se transformou em gelo, congelando o palácio de cristal ao mesmo tempo. A porta do santuário se abriu no ar e um espírito saiu para se aproximar da fada. Ao contrário da raposa prateada, que hesitava em partir, a fada não poupou tempo em acompanhar o espírito. Alegremente, ela correu direto para ele. Cadela ingrata. Ansem sentiu como se tivesse sido usado e deixado de lado. Ele sentiu como se toda a sua bondade tivesse sido em vão. Quando isso ocorreu, Ansem estava no Palácio de Cristal. O espírito que entrou pela porta não viu Ansem quando levou a fada de volta ao portão. Mas antes que a fada passasse pelo portão, ela fez uma careta de zombaria em direção ao Palácio de Cristal. Tudo bem, tanto faz. Vá em frente. Este lugar está melhor sem você. Ansem suspirou. Embora ele dissesse isso, ele realmente sentia falta dela. Agora, a cabaça era a próxima coisa que Ansem não conseguia largar. Ele não poderia trazê-lo com ele, e nem estava dando à luz. Ansem tentou de tudo, inclusive alimentando-o com uma grande quantidade de sangue de supercriatura, mas não absorveu mais nenhum. Ansem não tinha ideia de como abri-lo. Capítulo 882, tornando-se um superador. Se eu não conseguir encontrar uma maneira de tirá-lo de sua concha, terei que deixá-lo aqui no santuário do segundo deus. Ansem tocou a cabaça em sua mão e falou com ela. Ele achou injusta a situação com a cabaça. Ele sabia que a cabaça era um tesouro e continha os 6 armamentos Kog dentro dela. Deixá-los para trás no santuário do segundo deus seria um grande desperdício.
Se a raposa prateada foi capaz de quebrar o céu e ir para o santuário do terceiro deus, isso significa que posso usar o mesmo método para atravessar? Se eu pudesse, poderia pelo menos levar a cabaça comigo, Ansem pensou consigo mesmo. Mas Ansem sabia que precisava do momento certo para fazer algo assim. Ele não podia simplesmente rasgar os céus à toa. A raposa prateada estava no lugar certo na hora certa. A pequena praga comeu a fruta, e isso foi o catalisador para sua ascensão. Agora, não importa o quão forte Ansem tenha se tornado, ele não poderia quebrar o tecido dos céus. Para um humano romper a própria atmosfera era quase inédito, e nem mesmo semideuses haviam conseguido tal feito. A única pessoa que Ansem tinha ouvido falar de fazer tal coisa era o criador do Dongguan Sutra, Don Juanzi. A ascensão da raposa prateada parecia um raio engarrafado, como se fosse uma tempestade perfeita de fatores que a levaram a ser capaz de acessar o abrigo do terceiro deus. Ansem não estava com pressa de ser um superador ainda, no entanto. Seu serviço de 4 anos no exército terminaria em breve, e ele planejava subir de nível assim que terminasse o serviço. Embora Ji Yanran tenha mencionado repetidamente seu desejo de casamento depois que seu serviço no exército acabou, Ansem continuou adiando isso. Ele teve medo de acessar o santuário do terceiro deus e morrer, deixando-a viúva. Talvez a família Zhao não esquecesse sua rivalidade e conseguisse espalhar o boato de que ele era realmente da família Lu. Mas mesmo que isso não acontecesse, o símbolo de lótus em sua testa ainda o preocupava. A família Ji esperava que, depois que Ansem terminasse seu período de serviço, ele pudesse ser um sargento militar. Com o poder da família Ji, eles poderiam facilmente estabelecer uma carreira para ele no exército. Mas Ansem rejeitou suas ofertas, querendo se aposentar e ficar livre por um tempo. Ele queria ir para casa e passar um tempo com sua mãe e sua irmãzinha, e depois seguir para o santuário do terceiro deus. Neste dia, Ansem sentiu uma vibração proveniente de seu Siof Soul. A alma da fera Aqua Reaper morreu e depois desapareceu. Parece que ele escapou. Ansem tinha uma expressão complicada, mas não ficou surpreso. Ningui não era uma pessoa comum. Ele havia sido possuído pelo Aqua Reaper, mas ainda assim, nunca havia passado nenhuma informação útil. Era apenas uma questão de tempo até que ele conseguisse escapar dela. Dito isto, Ansem pensou que teria escapado antes. Não houve muitas notícias importantes na aliança recentemente. A família Zhao ainda era um nome favorito, mas sua produção de Angel Gene Fluid de alta classe estava diminuindo lentamente. As pílulas para animais de estimação de Dong Lin, por outro lado, começaram a receber mais feedback positivo. Seus preços começaram a subir em resposta à crescente demanda e, com o tempo, apostou-se que eles poderiam competir com o Angel Gene Fluid. As pílulas para animais de estimação que Ansem e Ji Rosen compraram foram compradas em um bom momento e, se eles quisessem a mesma quantidade agora, teriam custado uma dúzia de vezes mais. Mais louco ainda, os preços ainda estavam em uma trajetória ascendente. Era difícil comprar grandes quantidades de pílulas para animais hoje em dia. A produção de Dong Lin não era suficiente para atender e suprir a demanda da Alliance. As pessoas da família Ji, que não investiram nas pílulas quando foram sugeridas por Ji Rosen, lamentavam profundamente seu erro. Depois de se aposentar, Ansem foi para o Roca Planet e ficou algum tempo em casa. Ele passou alguns dias com sua mãe e irmãzinha e depois passou um tempo com Zandanfen. Ele fazia o que queria, além de pesquisar o que podia sobre o santuário do terceiro deus. Indo para lá seria difícil, e até mesmo a mãe de Ansem não estava confiante de que ela mesma poderia sobreviver lá. Foi por isso que ela nunca escolheu se tornar uma superadora. Embora as chances de sobrevivência de Ansem fossem melhores do que a maioria, bastaria uma jogada de dados infeliz para distorcer seu destino. Se ele acabasse em um abrigo espiritual de alto nível onde o espírito desprezasse, ele seria morto sem problemas. Não haveria nada que ele pudesse fazer para escapar de tal destino. Ansem aproveitou os dias de relaxamento o melhor que pôde. Ele dormia quase todos os dias,
e era libertador para ele não se preocupar em treinar ou caçar mais supercriaturas. Pela primeira vez ele tinha verdadeira paz de espírito. Ele frequentemente passava um tempo praticando com o pequeno Ian também. Ela havia se tornado uma linda jovem agora e, em 3 anos, ela entraria no santuário do primeiro Deus. Com a reputação de Ansem, não importava onde ela acabasse, ela seria bem cuidada. Não havia necessidade de Ansem se preocupar com o bem-estar dela tanto quanto antes. Ele viu muito de si mesmo em Little Ian. Ela era muito independente e forte, resultado claro de ter sido criada por uma mãe solteira. Sem alguém cuidando dela, ela ainda poderia sobreviver e provavelmente prosperar. Mas a pequena Ian era apenas uma garota, e isso era diferente de Ansem. Seria melhor se alguém pudesse cuidar dela, porque Ansem não queria que ela sofresse. Ansem voltou ao santuário, de vez em quando, para verificar sua cabaça. Parecia o mesmo de sempre, e não havia sinal de mudança. Ansem ficou em sua casa por um mês, e quando voltou ao santuário, foi visitar a piscina da evolução. Ele ficou ao lado dela e tirou a roupa. Com a cabaça na mão, pulou dentro. Ele não sabia se a poça daria certo para a cabaça, mas não custava tentar. Ansem realmente queria trazer a cabaça com ele, porque se não o fizesse, perderia todas as armas surpreendentes que estavam dentro dela. Deus sabia quem acabaria por possuí-los, um dia. A piscina da evolução era como um abismo aquático sem fim. Era como um buraco negro. O corpo de Ansem continuou a cair, como se estivesse sendo jogado em um vácuo sem fundo. A composição de seu corpo começou a derreter, à medida que sua carne se decompunha. Ansem não sentiu nenhuma dor e não podia ver ou ouvir nada. Parecia que seu corpo estava renascendo. Parecia que ele estava no purgatório, prestes a ser agraciado com uma nova vida. Evolução bem-sucedida, você alcançou o posto de surpacer. Você ganhou mais 100 anos de vida. Seu supercorpo evoluiu, Super King Spirit. Ansem, supercorpo, espírito super-rei. Título, superador. Tempo de vida, 400. Próximo requisito de evolução, 100 pontos geno. Pontos geno possuídos, 0. Ansem foi empurrado para a superfície da água ao ouvir o anúncio, informando de seu sucesso na evolução. Antes que Ansem pudesse admirar seu novo corpo superior, no entanto, ele sentiu sua mão esquerda sendo dominada por um poder pulsante. A cabaça em sua mão esquerda vibrava loucamente. Capítulo 883, Santuário do Terceiro Deus. A cabaça tremia na mão de Ansem. Em sua ponta, uma distorção semelhante a um buraco negro se manifestou, distorcendo a própria dimensão ao seu redor. Vai nascer alguma coisa da cabaça agora? A piscina da evolução ajudou mesmo? Ansem estava animado, olhando para a cabaça. Enquanto ele pensava, uma luz negra irrompeu da cabaça para cortar a atmosfera como uma lâmina. Uma lesão foi rasgada no tecido do espaço, e uma poderosa força de sucção veio dela. Antes que ele pudesse reagir, Ansem e a cabaça foram sugados para dentro. Estrondo! Ansem sentiu como se o mundo estivesse girando, ou como se tivesse sido jogado em uma secadora. Ele sentiu uma força esmagadora descer sobre ele, enquanto rolava, sentiu como se quisesse vomitar, mas não conseguia. Ele queria gritar, mas nenhuma voz saiu. Ele sentiu seu corpo sendo forçado na forma dolorosa e compacta de uma bola. O tempo parecia não existir no lugar onde ele estava, e a dor que ele sofreu parecia ter durado um século inteiro, apesar de durar apenas alguns segundos. Pang! Ansem foi repentinamente libertado daquela dor agonizante e caiu no conforto frio do chão. Após a queda, ele não pôde deixar de gritar, ai! Seu corpo estava angustiado e, quando ele se mexia, podia sentir vários ossos quebrados em seu corpo, além de seus órgãos dilacerados. Um leve movimento foi o suficiente para fazê-lo sentir como se 1000 facas estivessem esfaqueando de uma só vez. Foi uma sorte que Ansem fosse tão poderoso quanto ele,
qualquer superintendente comum teria morrido ao primeiro contato com este lugar. Ansem queria lançar seu Dongguan Sutra, para simular a luz sagrada e se curar, mas não conseguiu. O fluxo sanguíneo de todo o seu corpo estava confuso e ele não conseguiu lançar uma única habilidade. Oh, não! Vou morrer assim! Ansem sentiu como se seus órgãos estivessem sangrando. Todo o seu corpo havia sido espancado e quebrado e, se ele não recebesse nenhuma ajuda corretiva, logo morreria. Sendo incapaz de lançar uma única habilidade, ele não poderia se curar. E com a dor que vinha da mudança, ele não podia fazer nada além de esperar para morrer. Cabaça! Você me matou! Ansem falou com a cabaça ao lado dele, enquanto seu coração afundava. Mas então, Ansem percebeu que, apesar de todos os ferimentos que sofreu e das lesões que se abriram em seu corpo, ele não estava sangrando externamente. Todas as feridas tinham cicatrizado. E quanto ao sangramento interno que ele podia sentir, nada de mal estava acontecendo. O sangue que saiu dos órgãos não inchou em algum lugar, mas conseguiu fluir por seu corpo mesmo sem o bombeamento de seu coração ou vasos sanguíneos. Sutra do pulso de sangue? Ansem ficou encantado com a percepção repentina e, portanto, lançou-o. Ao fazer isso, ele orou e esperou. Isso deve funcionar. Ele lançou facilmente o Sutra do Pulso de Sangue, e seu interior bagunçado não parecia proibir o uso da habilidade. Um estranho poder irrompeu de seu sangue e foi para cada célula, consertando e restaurando cada parte de seu corpo. Seus órgãos, seus ossos, sua carne dilacerada, cada centímetro de seu ser estava se recuperando. Ansem notou que não precisava se concentrar no Sutra do Pulso de Sangue, pois a energia de seu sangue estava recuperando seus órgãos por si só. Não é de admirar que seja uma habilidade da Legião de Sangue, é realmente muito poderosa. Ansem estava muito feliz. Embora a recuperação do Sutra tenha sido lenta e não tão rápida ou eficiente quanto a luz sagrada, foi o suficiente para salvar sua vida nas terríveis circunstâncias. Levaria um tempo até que ele se recuperasse completamente, então ele aproveitou ao máximo e deitou-se o mais confortavelmente possível. Ansem agora achou que era uma boa ideia olhar em volta, mas, infelizmente, ele não conseguia mexer a cabeça. Portanto, sua visão era limitada. O ar era puro onde ele estava, e ele teve uma sensação que nunca havia sentido durante seu tempo no santuário do segundo Deus. Em comparação, a qualidade do ar do santuário do segundo Deus parecia ruim e suja. Estou no santuário do terceiro Deus? Enquanto Ansem pensava isso, ele tentou olhar para cima. Tudo o que ele podia ver era cor verde. Quando a luz do sol cintilou através da folhagem à sua vista, a luz graciosa o cegou. Ansem notou que ele estava embaixo de uma árvore com cerca de 5 metros de altura e suas folhas eram totalmente circulares. As folhas se entrelaçavam como um guarda-sol, protegendo-o dos raios solares. Mas dos galhos, Ansem notou muitas cruzes penduradas. Enquanto Ansem se perguntava a quem havia pendurado tantas cruzes na árvore, ele percebeu o que elas realmente eram. Eram espadas curtas. Todas as espadas curtas pareciam idênticas e tinham cerca de meio metro de comprimento. Cada lâmina tinha aproximadamente a largura de 2 dedos e eram de cor preta como o breu. Foi por isso que Ansem primeiro os confundiu com cruzes. Ao todo, devia haver cerca de 30 deles. Quem estava entediado o suficiente para pendurar tantas espadas na árvore? Embora Ansem tivesse esse pensamento, ele estava extremamente feliz. Também significava que alguém tinha que estar em algum lugar nas proximidades. Mas então, Ansem percebeu que poderia ter sido um espírito que fez isso. Afinal, os espíritos eram famosos por fazer coisas estranhas. Se ele fosse descoberto por um espírito, ele apostava que nada de bom resultaria disso. Mas Ansem não conseguia olhar em volta e examinar mais os arredores, devido à sua incapacidade de mover a cabeça. Tudo o que ele podia ver era a árvore e as espadas pretas. Ansem então percebeu que algo estava errado. As espadas curtas não pareciam ter sido penduradas de propósito.
As espadas estavam conectadas com os galhos, como se fossem uma espécie de fruta. Semente Geno. Este deve ser o santuário do terceiro deus. Ansem percebeu que estava embaixo de uma árvore Geno. As espadas curtas negras eram armamento Geno. Ele não sabia se deveria estar feliz ou preocupado. Neste lugar, espíritos, criaturas e humanos cultivaram sementes genéticas e agora ele estava diretamente sob o fruto de uma. Ele não tinha certeza do que iria encontrar. Se o mestre da árvore genômica fosse uma fera, Ansem provavelmente se tornaria seu lanche da tarde, já que ele não conseguia se mover. Ansem olhou para seu Sea of Soul, planejando vestir sua armadura Devil Ant King para proteção. Mas quando ele olhou lá dentro, ele congelou. Capítulo 884 – Mutação do Cristal Negro. O cristal negro no mar da alma era como um buraco negro, absorvendo a força vital ao seu redor. Ansem ficou chocado. Desde que ele encontrou o cristal negro, não havia nada de errado com ele. Mas agora, o cristal negro estava absorvendo forças vitais e era bastante assustador de se ver. A velocidade com que o cristal negro estava absorvendo as forças vitais era alarmante, e se sua fome se voltasse para Ansem mais tarde, ele seria uma casca esquelética em menos de 1 minuto. Qualquer outro evoluidor morreria instantaneamente. Ansem estava bastante preocupado. Se o cristal tivesse fome dele quando ele o comeu anteriormente, ele teria morrido há muito tempo. O cristal negro continuou absorvendo força vital, mas Ansem percebeu que não sabia de onde vinha a força vital. O cristal negro passou algum tempo absorvendo. Ansem temia que o cristal negro absorvesse sua força vital, mas não havia nada que ele pudesse fazer. Ele não podia removê-lo de seu corpo. Ele abriu os olhos, querendo olhar ao redor e ver de onde aquela força vital estava se originando, pois não acreditava que a força vital da própria atmosfera fosse tão poderosa. Mas Ansem não conseguia mexer a cabeça. Tudo o que ele podia ver era a árvore acima dele, onde cresciam espadas curtas negras. Quando ele olhou para a árvore novamente, no entanto, ele teve uma surpresa. A árvore, outrora uma rica esmeralda, amarelara. As espadas curtas negras haviam perdido seu brilho e brilho atraente e agora começaram a enferrujar. O cristal negro está absorvendo a força vital da árvore. Ansem ficou chocado, sem saber como o cristal estava fazendo isso. Mas para Ansem, isso foi uma boa notícia. Mostrou que o cristal negro não estava interessado nos humanos, apenas na flora. Ainda assim, ele estava um pouco apreensivo. O cristal negro pode não estar interessado nele agora, mas quem poderia prometer que não gostaria de prová-lo mais tarde? Talvez o cristal negro acreditasse que ele estava muito fraco agora, e iria esperar até que ele se tornasse mais forte antes de consumir sua energia. Kátia. A árvore da espada estava ficando cada vez mais amarela e seu tronco estava começando a apodrecer. Muitas folhas partiram de seus galhos, e o aperto da árvore nas espadas tornou-se mais fraco. Um deles caiu perigosamente perto de Ansem. Ele cortou seu rosto antes de afundar no chão. Ele quase teve um ataque cardíaco. Vendo as muitas espadas enferrujando e se preparando para cair a qualquer momento, Ansem planejou convocar o pequeno anjo para carregá-lo. A última coisa que ele queria era ser empalado por uma daquelas lâminas enferrujadas. Mas quando ele tentou convocá-la, ele não obteve resposta. Ele olhou para o mar da alma e, por algum motivo, o anjinho era pouco mais que uma luz. Ele não tinha ideia de quando isso havia começado, mas lá estava ela, evoluindo. Estranho? Como ela pode evoluir? Eu não a alimentei com um cristal preto nem nada. Ansem ponderou sobre o enigma, mas ainda acreditava que era uma coisa boa. Quando o anjinho evoluiu, sua vida no santuário do terceiro deus com certeza foi substancialmente mais fácil. Eu não acho que o anjinho pode ser convocado agora, então. Olhando para sua coleção de almas de feras agora, ele ficou quase consternado ao ver apenas Melto e Golden Graveler lá. O único espírito que Ansem trouxe com ele foi a Moment Queen,
mas ela não era muito favorável a ele, então ele não acreditou que ela pudesse ajudar. Enquanto Ansem continuava a pensar, o cristal negro finalmente parou. Ele olhou para o cristal preto e descobriu que havia algum tipo de líquido ao redor dele. Não havia cor ou cheiro na substância e era translúcida como um cristal real. Estranhamente, ele possuía uma força vital própria. Estranho. O cristal negro mordeu mais do que poderia mastigar? Isso é uma secreção decorrente de uma sobrecarga? Ansem se perguntou. Mas a força vital se tornou uma água no mar da alma. Ansem não podia beber, mas se pudesse, gostaria de consumi-lo e ver se poderia beneficiar seu corpo de alguma forma. Por alguma razão, ele decidiu deixar Melto ficar com ele. Ele queria ver se isso beneficiaria Melto primeiro. Melto lambeu curiosamente, mas não ousou consumi-lo adequadamente. Era muito forte para Melto, e mesmo depois da lambida casual, seu corpo inchou com energia. Se Melto tivesse realmente consumido tudo, sem dúvida teria explodido. Ansem então deixou Golden Graveler experimentá-lo. Ele também lambeu no início, e seu corpo estava cheio de energia até a borda. Isso é bom, mas Golden Graveler e Melto são do santuário do primeiro deus. Não acho que eles possam lidar com tanta energia. Não tenho certeza dos benefícios que isso pode trazer, então. Ansem olhou para Golden Graveler e Melto, que ofegavam na tentativa de digerir a energia que haviam acabado de aceitar. Ansem concentrou sua visão adiante e percebeu que a árvore estava completamente morta. Todas as espadas caíram no chão e todas as folhas deixaram os galhos. Não tinha mais força vital, que evidentemente havia sido totalmente sugada pelo cristal negro. Não admira que tenha parado, está completamente seco. Ansem observou a árvore morta e então ouviu uma voz. Irmã Lanchi, a árvore da espada de tinta que vem crescendo há 3 anos está prestes a amadurecer. Há 34 delas crescendo, pense nas riquezas. Podemos vendê-las para obter uma grande quantidade de carne comum. Um homem estava falando animadamente. Quando Ansem ouviu o que ele tinha a dizer, seu rosto caiu. Oh, merda! Esta árvore era propriedade de outra pessoa. Mas a quem ela pertence? Um humano ou um espírito? Se for um espírito, eu estou tão morto. Ansem queria se levantar e correr, mas, infelizmente, não conseguiu. Mesmo que Ansem convocasse seu Golden Graveler, no santuário do terceiro deus, seria mais lento que uma criatura comum. Parecia que uma fuga seria impossível. Tudo o que Ansem podia fazer era esperar que o dono da árvore fosse humano e, se fosse, ele poderia pagar ao dono na aliança. Sim, a carne deve nos dar muitos pontos geno comuns. Uma mulher agora respondeu ao homem e, embora estivesse mais quieta, havia uma empolgação audível em sua voz. Oh, pelos santuários! Espero que eles não fiquem muito bravos quando virem a árvore. Ansem se sentiu péssimo. Pareciam humanos, mas a árvore era claramente importante para eles. Ansem agora só podia continuar orando por proteção divina sobre o que estava para acontecer a seguir. Capítulo 885 – Dívida. Kulan-Shi e Xumin estavam conversando alegremente enquanto caminhavam, mas isso logo acabou quando eles entraram no campo e avistaram sua árvore de espada de tinta. Eles passaram os últimos 3 anos cultivando e, em mais alguns dias, teriam conseguido colher as 34 armas genéticas comuns. Mas agora, a árvore havia morrido de repente. Ela já havia produzido uma abundância de folhas de esmeralda, mas agora apenas algumas folhas amarelas permaneciam teimosamente agarradas a seus galhos murchos. As espadas de tinta que uma vez habitaram a árvore também desapareceram. Montes de folhas mortas e lâminas enferrujadas eram tudo o que restava, espalhados. Como isso aconteceu? Xumin correu na frente da árvore da espada de tinta, cavando entre as folhas como um louco. Ele agarrou uma das espadas enferrujadas que se partiram ao meio, após a queda. O rosto de Kulan-Shi foi roubado de toda a sua cor. Os últimos 3 anos de seu esforço foram desperdiçados da noite para o dia.
Ela não receberia nenhum dos frutos de seu trabalho, então seu coração e humor foram rapidamente esmagados. Alguém está aqui. E ele parece ferido. Kulanshi correu na frente da árvore, olhando para Ansem quando ela veio. Uma pessoa. Shuming estava com a mente vazia quando perguntou, sem saber como responder à morte da árvore. Ele olhou para onde Kulanshi estava apontando e viu um homem caído no chão. Shuming rapidamente correu até ele, agarrou-o pelo colarinho e gritou com muita raiva: "Você destruiu nossa árvore de espada de tinta!" Blerd! Quando Ansem foi agarrado e sacudido pelo homem que gritava com raiva, seus órgãos foram feridos. Ele tentou falar, mas só conseguiu derramar sangue de sua boca. Você fez isso? Me responda! Você estragou nossa árvore. Shuming continuou a gritar, sacudindo Ansem. A morte da árvore realmente o deixou confuso. Você está louco? Você não vê como ele está ferido? O que? Você quer matá-lo? Kulanshi puxou Shuming para longe de Ansem e então se ajoelhou para inspecioná-lo. Lanshi, este homem apareceu aleatoriamente em nosso jardim no mesmo dia em que nossa árvore foi arruinada. Some 2 e 2, certo? Ele é obviamente o responsável por isso. Shuming foi consumido pela loucura. Calma. Pergunte a ele educadamente primeiro. Ele é humano, um amigo, aliás. Eu não acho que ele tentaria nos prejudicar de propósito. Kulanshi disse enquanto verificava Ansem. Mas... Shuming tentou dizer algo, mas não conseguiu. Kulanshi balançou a cabeça e disse, pergunte a ele mais tarde. No momento, ele está muito ferido. Vamos ajudá-lo a se recuperar primeiro. Você pode fazer todas as perguntas que desejar mais tarde. Kulanshi então convocou uma tartaruga e disse a Shuming para ajudar a levantar Ansem e colocá-lo nas costas da tartaruga. Depois disso, eles partiriam do jardim. Shuming estava lutando para aceitar a morte da árvore e estava furioso com o provável culpado. Ainda assim, ele estava disposto a atender ao pedido dela e colocou Ansem na tartaruga. Então, eles voltaram para uma cabana de madeira que não ficava muito longe da árvore. Kulanshi trouxe um remédio e o aplicou no corpo de Ansem. O remédio destinava-se a consertar coisas simples. Ele está muito ferido. Precisamos de um médico. Kulanshi franziu a testa. Doutor? Este Yarro pode ter matado nossa árvore espada de tinta. Quem se importa se ele está ferido? Por que devemos consertá-lo com nosso dinheiro? Gastamos tudo o que tínhamos naquela árvore e trabalhamos para alimentá-la por 3 anos, com o sonho que viveríamos uma vida melhor assim que seus frutos amadurecessem. Mas agora? Tudo se foi. Onde é que eu vou conseguir esse dinheiro agora, hein? Shuming ficou furioso. Kulanshi entendeu de onde ele vinha, mas ela estava em conflito com o desejo de ajudar o homem ferido. Ela não sabia como responder. Eu aprecio sua preocupação, mas estarei bem em alguns dias. Depois do descanso, Ansem estava se sentindo um pouco melhor, e sua voz voltou para ele. Oh, então você pode falar agora? Que ótima notícia! Ei, me diga uma coisa aqui, você destruiu minha árvore. E se destruiu, por quê? Shuming estava ansioso para começar seu interrogatório. Não o machuque. Kulanshi parou Shuming e então olhou para Ansem e perguntou, quem é você, ferido? E por que você estava em nosso jardim? Ansem suspirou e disse, meu nome é Sammu. Fui atacado por uma criatura e corri para cá. Vi a árvore cair vítima daquela besta pútrida e acredito que foi isso que a causou. É minha culpa, no entanto, não se preocupe, aceitarei total responsabilidade e com certeza pagarei tudo de volta. Você tem riqueza? E você está disposto a nos pagar de volta? Bem, tudo bem então. O preço de uma espada de tinta é igual ao de uma porção de carne de criatura comum. Tínhamos 34 espadas no total, então me dê a carne de 34 criaturas comuns.
Faça isso, e eu vou deixá-lo fora do gancho para que você possa voltar para onde você veio, disse Xu-Ming. Não se preocupe, San sempre paga suas dívidas. Assim que eu estiver de pé, vou começar a trabalhar para pagar você de volta. Após uma breve pausa, San continuou a dizer, existe um abrigo próximo, no qual eu possa me teletransportar de volta para a Aliança. O Sutra do Pulso de Sangue poderia consertá-lo, mas era muito lento. Se ele pudesse retornar à Aliança, ele poderia se curar em um ritmo muito mais rápido. Quando Xu-Ming ouviu que Sen estava disposto a pagá-lo de volta, seu humor melhorou consideravelmente. Ele disse, você está brincando? Ha! Que brincalhão! O espírito não nos deixa voltar. Kulan Shi olhou para Sen e perguntou, Samu, de qual abrigo você veio? E qual criatura você encontrou? Pá! De onde mais ele poderia ter vindo, garota? Ele provavelmente veio da Floresta Thor. Que outro lugar tem criaturas sórdidas por aqui, hein? Xu-Ming interveio. Sen suspirou de alívio. Ele acreditava que Xu-Ming era o maior idiota que ele conheceu em muito tempo. Com essas informações, fazer uma história não seria tão difícil. Sim, você está certo. Mas não estou há muito tempo no santuário do terceiro deus. Não estou familiarizado com esta área. Sen de repente tossiu um pouco de sangue. OY. Não morra ainda. Você nos deve dinheiro, lembra? Xu-Ming sentiu um pouco de repulsa. Xu-Ming então pensou que algo deveria estar errado. Ele olhou para Sen e disse, espere, se você acabou de entrar na floresta do terceiro deus, onde você vai nos encontrar carne comum? Bem, posso pagar de volta na aliança. Sen perguntou. Não podemos deixar este lugar, então qual seria o ponto? Xu-Ming de repente sentiu as nuvens da desgraça retornarem para nublar a clareza de sua mente e disse, não. 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 Esse cara não pode nos pagar. Ele não pode nos pagar. Kulan Shi suspirou e disse, bem, vamos nos concentrar em consertá-lo primeiro. Não, seu idiota. Devolva minha árvore. A mente de Xu-Ming voltou aos 3 anos que passou cuidando cuidadosamente da árvore. Ele parecia um homem quebrado. Kulan Shi o deteve e disse, qual seria o sentido de matá-lo? Quando ele estiver curado, talvez possa nos pagar de outra maneira. Nossa, acalmem-se vocês dois. Eu vou pagar de volta. Sen não poderia culpá-los por suas reações, e ele poderia dizer que eles devem ter sofrido uma vida difícil onde estavam. Ter um sonho de 3 anos tirado de você era algo que ninguém aguentava muito bem, então Sen podia entender a raiva deles. Mas Sen estava confiante de que poderia melhorar e, uma vez que sua saúde voltasse, retribuir não seria muito difícil. Tudo o que ele não sabia era como retribuir adequadamente o favor que eles fizeram ao salvar sua vida, apesar dos problemas que ele havia causado. Capítulo 886 Velha Árvore Sangue de Dragão. Sen descansou em sua cabana por mais alguns dias, e embora não tivesse se recuperado totalmente, agora podia andar. Sen havia sofrido ferimentos tremendos, e como não havia ferramentas médicas nas proximidades, ele teve que confiar em remédios simples e no Sutra do Pulso de Sangue para a cura. Ele apostou que levaria mais 2 meses inteiros antes de voltar a ter um atestado de saúde. Nos últimos dias, Sen conseguiu obter algumas informações sobre a área em que acabou de Xu-Ming e Kulan Shi. A área pertencia a Thor Shelter. Era um abrigo real, e seu homônimo foi derivado da floresta próxima, Thor Forest. Sen acabou na borda da floresta Thor, perto de um abrigo da classe Night chamado Kinming Shelter. Eles eram os únicos humanos no Kinming Shelter. Kulan Shi morava lá há 8 anos, enquanto Xu-Ming estava lá há 6 anos. Eles pertenciam ao Kinming Shelter. O espírito da classe Night, Kinming Night, os fez assinar um contrato. Então, eles se tornaram membros do abrigo, e o dono do abrigo ofereceu a eles uma chance de sobreviver trabalhando para ele.
Os humanos eram os camponeses desta terra, tratados como escravos e ainda pior do que as criaturas. Afinal, os humanos que subiam a este santuário geralmente começavam mais fracos do que as criaturas mais humildes. Eles não tinham chance de competir contra um espírito. Havia espíritos da classe Skiri no abrigo King Ming, embora alguns deles fossem mais fracos que os humanos. Enquanto sua pedra espiritual permanecesse no abrigo espiritual, eles poderiam lutar sem medo da morte. Como tal, sua bravura em combate era inigualável. Portanto, os humanos eram considerados camponeses, principalmente aqueles que acabaram de entrar. Quando contratados, tudo o que se esperava que fizessem era trabalho duro e braçal. Cultivar sementes genéticas foi uma dessas tarefas. Kulan-Shi e Shuming foram enviados a um jardim para cultivar essas sementes, e para evitar a punição cruel do cavaleiro Qin Ming, eles teriam uma cota de produtos para entregar. Foi difícil no começo, mas felizmente, King Ming Knight não exigia muito, e quaisquer bônus que eles produzissem poderiam ser guardados para eles. Nos primeiros anos, quando não tinham muita experiência, os tempos foram difíceis. Suas punições vinham com frequência, mas depois de controlar as coisas e aprender a cultivar as sementes com eficiência, sobraram muitos produtos. Como resultado, eles conseguiram economizar o que queriam. 3 anos atrás, eles juntaram todas as suas economias para comprar uma semente comum de Ink Sword Tree. Nos 3 anos seguintes, eles trabalharam para cultivá-lo e gastaram ainda mais em seu cultivo saudável. Eles teriam sido capazes de colher suas espadas em questão de dias, mas antes disso, Ansem apareceu e arruinou tudo que eles haviam trabalhado para realizar. Cultivar sementes genéticas não era fácil e seu nível era importante. Você precisava de muitos recursos e tempo livre para crescer e cuidar deles. Árvores de espada de tinta tinham que ser regadas com sangue de escamas negras. Com isso, a árvore cresceria saudável. Quando eles plantaram a semente Geno pela primeira vez, eles tiveram que enterrar os corpos das bestas de escamas negras perto dela. Seus cadáveres forneceriam os nutrientes necessários para seu crescimento inicial. Bestas de escama negra eram apenas criaturas comuns, mas obter um balde de seu sangue todos os dias era uma tentativa e meia para eles. Afinal, as criaturas de King Min Shelter pertenciam principalmente a King Min Knight. Eles não podiam matar Black Scale Beas aleatoriamente. Em vez disso, eles tiveram que negociar pelo sangue e pela carne. Se eles quisessem caçar criaturas, teriam que se aventurar na Floresta Thor. Mas aquele território era o lar do mais rançoso dos monstros. Com o poder deles, qualquer encontro com uma fera daquele lugar seria perigoso. Até criaturas mutantes eram conhecidas por viver lá. Eles pensaram que ao cultivar uma árvore de espada de tinta, suas vidas se tornariam consideravelmente mais fáceis. Eles nunca esperaram o desastre que os esperava após a chegada de Ansem. Foi também por isso que Shuming nunca foi legal com Ansem. Afinal, Ansem acabou de destruir suas esperanças e sonhos. Ansem estava arrependido e sentia muito pelo que havia feito inadvertidamente, mas não havia muito que ele pudesse fazer. Ele nunca esperou que o cristal negro de repente começasse a absorver a força vital da árvore. Ansem saiu da cama neste dia e saiu para tomar sol. O quintal era contornado por uma cerca de madeira, e Lan-Shi disse que a casa pertenceu a um velho espírito. O espírito costumava estar no comando, mas depois que ele faleceu, King Ming o deu a Lan-Shi. Kulan-Shi e Shuming estavam trabalhando no jardim naquele dia. Embora a árvore da espada tivesse sido destruída, havia muitas outras árvores das quais eles precisavam cuidar. Claro, o resto que eles cultivavam era apenas o suficiente para mantê-los em movimento e permitir que vivessem de forma precária. Eles não forneceriam os benefícios que a árvore da espada de tinta teria. Ansem, em sua observação do pátio, não viu uma cadeira em que pudesse se reclinar. Mas ele viu uma velha árvore torta, curvada perto do chão. Ele foi capaz de se sentar lá. Ansem aproximou-se da árvore torta e sentou-se em seu galho. Ele estava preso em casa por muito tempo, então sua oportunidade de tomar sol foi muito boa.
A árvore parecia sólida e era de cor vermelha escura. Mas a árvore não tinha folhas e parecia careca e morta. Enquanto Ansem tomava banho de sol, ele tentou lançar a aura Dongguan. Se ele pudesse simular a luz sagrada, ele poderia curar mais rápido. Mas quando ele tentou lançá-lo, ele não conseguiu. Seu corpo e a energia dentro dele estavam muito confusos. Embora ele não fosse capaz de lançar habilidades, seus sentidos gerais haviam se recuperado um pouco. Ele se sentou na árvore e sentiu uma pequena força vital saindo da raiz da árvore. Foi muito fraco, no entanto. Estava muito fraco e parecia prestes a morrer em breve. Mas Ansem sentiu que a força vital da árvore era especial. Essa árvore foi cultivada por uma semente genogênica? Ansem se perguntou, enquanto escovava a raiz da árvore com os dedos. Esta é a velha árvore sangue de dragão. Ela cresceu a partir de sementes de classe mutante. O velho espírito que morava aqui queria cultivar esta árvore. Para isso, ele teve que se aventurar na floresta Thor para coletar os nutrientes necessários para isso. Infelizmente, ele morreu em algum lugar dentro daquele domínio perigoso e complicado. Alguns dias após sua morte, a árvore também morreu. Kulan-Shi se aproximou e disse a Ansem. Capítulo 887 – Incrível gota d'água. Esta é uma árvore genética mutante. Ansem disse, enquanto olhava para a velha árvore. Sim. Se pudéssemos cuidar e cultivá-lo com sucesso, deveríamos ser capazes de cultivar Dragonbland Fruit. Eles carregam almas de feras de estimação de classe mutante, chamadas Dragonbland Snacks. Todas elas poderiam ser vendidas por riquezas, disse Kulan-Shi. Vender apenas um desses nos deixaria ricos. Kulan-Shi fez uma breve pausa antes de continuar, mas tais pensamentos são inúteis, mesmo se a árvore estivesse viva. Requer o sangue de animais comuns, todos os dias. Ouvi dizer que o sangue de cobras escamas de sangue é muito benéfico. Mas, infelizmente, Kingmin Shelter não possui nenhuma dessas cobras. O velho espírito que viveu aqui pereceu na floresta Thor em busca deles. Isso é uma pena, disse Ansem, sentindo pena em seu coração. Mesmo que esse sangue estivesse disponível para venda, não poderíamos comprá-lo. Esta árvore é uma causa perdida para nós, disse Kulan-Shi. Ansem sorriu e olhou para ela. Ela era uma mulher elegante. Embora ela não fosse deslumbrante, ela era linda e justa. Sua aparência era delicada e reconfortante, e sua companhia era algo que muitas pessoas desejavam. Mesmo em meio a circunstâncias tão sombrias, ela cuidava bem de si mesma e se mantinha arrumada e arrumada. Embora a cor de suas roupas tivesse desbotado há muito tempo, ela não parecia esfarrapada, apesar de suas roupas e do ambiente ao seu redor, ela parecia natural e justa. Ela podia não ser a mulher mais bonita de se olhar, mas tinha um apelo convidativo. Ela exalava uma sensação de conforto e Ansem sentiu-se bastante atraído por ela. Onde está Shuming? Ansem olhou além dela, mas não o viu. Ele foi comprar comida no abrigo, logo estará de volta. Ela então observou Ansem com um olhar fixo e continuou dizendo, suas feridas cicatrizaram rapidamente. Minha arte pergeno pode curar. Ansem tinha uma resposta preparada para sua curiosidade. Ele se curou quase rápido demais. Seu corpo foi quebrado, com órgãos danificados e ossos quebrados. No entanto, depois de apenas alguns dias, ele estava de pé novamente. Ninguém acreditaria que ele havia curado isso rapidamente por meios naturais. Poderes de cura? Você pode curar as pessoas? Kulan-Shi perguntou a Ansem com choque. Se eu estiver totalmente recuperado, posso curar outras pessoas. Mas isso depende de quem ou o que, embora seja bastante forte, não imagino que minha capacidade de cura seja suficiente para uma supercriatura ferida, disse Ansem, modestamente. É raro encontrar pessoas que possam curar outras do mesmo nível. Quando você se recuperar, poderá encontrar um emprego no rancho.
As habilidades de cura são apreciadas em tal lugar, então você será pago generosamente, disse Kulanshi a Ansem. Ansem estava interessado nessa perspectiva, então perguntou, rancho? Que rancho? Bem, é mais como um coliseu, na verdade. Espíritos aprisionam criaturas que não podem ser domadas e as colocam umas contra as outras, para o entretenimento dos humanos. Kulanshi soou como se ela não pensasse com carinho em tais locais. Após sua breve explicação, ela voltou para casa e arrumou tudo. Ansem permaneceu perto da árvore Sangue de Dragão, avaliando qual deveria ser seu próximo movimento. Com seu poder, ele deveria ser capaz de matar criaturas comuns sem problemas. Mas agora que ele havia aprendido que as criaturas desta área eram possuídas, ele não podia matar tão livremente quanto gostaria. Indo para Thor Forest seria muito perigoso em sua condição atual, também, e se ele acabasse enfrentando uma criatura mutante, ele poderia muito bem ser morto. Ansem pensou que pagar a dívida seria uma tarefa trivial, mas havia algumas complicações envolvidas que tornariam muito mais difícil do que ele pensava inicialmente. Oh, cristal negro! Por que você absorveria a força vital daquela árvore da espada de tinta? Por que, por que, cristal negro problemático? Você costumava ser bastante útil, então por que está trabalhando contra todos nós aqui? Ansem estava um pouco chateado com sua situação. Quando esses sentimentos de tristeza o dominaram, ele sentiu o cristal negro no mar da alma tremer. Uma das abundantes gotas de água que havia excretado anteriormente, agora saiu do mar da alma e caiu na raiz da árvore. Ansem ficou chocado com essa mudança repentina de eventos. Ele testemunhou a árvore torta e moribunda absorver a gota d'água sem demora. E quase imediatamente, a força vital enfraquecida da árvore foi acesa. Estava voltando à vida. O humor de Ansem mudou rapidamente e ele exclamou para si mesmo, essas gotas d'água podem trazer madeira velha e morta de volta à vida. A árvore não recuperou sua vida imediatamente, no entanto. Ainda estava absorvendo lentamente a gota d'água. Enquanto Ansem observava a árvore, Shumin voltou para casa com um saco cheio. Ao ver Ansem tomando banho de sol perto da velha árvore, ele rapidamente ficou com raiva. Ele marchou para a frente e disse, que infelicidade foi para nós conhecê-lo. Você destruiu nossa árvore espada de tinta e, ainda por cima, temos que cuidar de você e alimentá-lo. Estou avisando. É melhor você ficar bom logo e nos pague de volta. Pare de gritar e venha almoçar. Kulanshi preparou comida e chamou os dois para comer. Shumin frequentemente reclamava com Ansem, mas Ansem entendia o porquê e achava que era razoável. Mas agora, Ansem estava curioso para saber em que estado a velha árvore logo estaria, depois de receber a gota d'água. Se tudo fosse bem sucedido e fosse realmente trazido de volta à vida, seria uma árvore genética mutante. O Dragon Blend Fruit poderia ser vendido por um preço alto, resolvendo todos os problemas que Ansem tinha atualmente. As gotas de água do cristal negro eram incrivelmente poderosas. Se pudesse continuar produzindo tais gotas de água, eles forneceriam muita ajuda a Ansem nos tempos vindouros. Ansem não sabia o que era necessário para produzir aquelas gotas de água. Tudo o que ele sabia era que o cristal negro absorveu a força vital da árvore da espada de tinta e foi capaz de produzir 3 dessas gotas de água. 3 gotas de água para uma árvore que cresceu por 3 anos. Isso é coincidência? Ansem pensou consigo mesmo. Depois de almoçar, Kulanshi voltou a trabalhar no quintal. Ansem voltou para a árvore e observou atentamente qualquer outra mudança. Embora fosse lento, Ansem podia sentir a árvore lubrificando as engrenagens de sua existência. Lenta, mas seguramente, ele estava voltando à vida. Ele não tinha certeza de quando estaria de volta à plena saúde, mas ele realmente sentiu isso chegando. No dia seguinte, Ansem acordou na tábua de madeira que lhe deram como colchão. Ele acordou com o som dos gritos de Shuming. Lanchi! Saia e dê uma olhada! A árvore Sangue de Dragão está crescendo. Capítulo 888.
Vou chamá-lo de Big Boss. Xuming, é muito cedo para piadas. Vá se lavar e se preparar para o trabalho, disse Kulanshi enquanto saía com seus olhos nublados. Ela vislumbrou a árvore sangue de dragão e ficou boquiaberta. Você não estava brincando. Como nos santuários a árvore sangue de dragão voltou à vida. Ela correu em frente à árvore e notou a presença de pequenas folhas recém-brotadas que enfeitavam os galhos da árvore. Embora não houvesse muitas folhas, o significado das novas que apareceram era surpreendente e anunciava o fato de que a árvore não estava realmente morta. Se estivesse vivo, isso significava que poderia crescer. Se pudesse crescer, teria chance de dar frutos. Ansem saiu de casa e viu os desenvolvimentos noturnos da árvore. Ele sentiu a força vital e sentiu a abundância de energia que havia retornado a ela. Kulanshi e Xuming estavam no meio de uma alegria exuberante, extremamente entusiasmados com as perspectivas do renascimento da árvore. Ansem caminhou na frente da árvore e tocou seu tronco. Ele queria examinar a força vital com maior precisão e, quando o fez, franziu a testa. A árvore foi revivida o suficiente para ganhar vida e gerar folhas, mas absorveu cada grama de energia que a gota d'água deu a ela. A energia não seria suficiente para a árvore produzir frutos. As sementes genotípicas normais demoravam alguns meses para produzir frutos colhidos, mas as sementes gênicas comuns levavam de 1 a 10 anos. Ansem temia que as sementes gênicas mutantes pudessem levar 100 anos para crescer, e o velho espírito já as cultivava há 90 anos quando ele morreu e caiu nas mãos de Kulanshi e Xuming. Pode muito bem levar mais 10 anos para o fruto se desenvolver. Ter esta árvore viva e não produzir frutos seria inútil, no entanto. 2 dias depois, a árvore ganhou vida, parecia que ia crescer totalmente. Mais 2 dias se passaram e, naquele dia, eles notaram que as folhas começaram a perder a cor e amarelar. Oh, não! Por que está morrendo de novo? Xuming perguntou em choque triste. Kulanshi, com um sorriso irônico, disse, eu nem sei por que ele voltou à vida em primeiro lugar. Mas suponho que sem a nutrição adequada de que precisa, sua morte deveria ser esperada. A menos que possamos encontrar o sangue de Bland Scale Snacks, ele simplesmente murchará e morrerá novamente. Xuming ouviu isso e ficou chateado, exalou como um balão furado. Esta é uma felicidade vazia. Mas onde podemos encontrar o sangue de Bland Scale Snacks? O velho espírito era um espírito de classe de cavaleiro e era quase tão forte quanto King Midnight. Morreu. Não seria nada mais do que suicídio para nós viajarmos para aquele emaranhado miserável de arbustos crescidos demais. Kulanshi, que estava igualmente chateado, disse, ouvi dizer que um véu de escuridão envolve a floresta Thor. Dizem que um mal preside lá, um que se move sem ser visto. O próprio King Midnight nunca ousaria se aventurar lá. A morte do velho espírito lá é bastante revelador, e ele nunca viajou muito além de seus arredores. Xuming acenou com a cabeça e disse, eu ouvi murmúrios que coincidem com o que você fala. Qualquer espírito que entra lá é morto e suas pedras espirituais de alguma forma se autodestroem imediatamente depois. Ambos pareciam muito deprimidos, contemplando esses assuntos. Ir para Thor Forest para matar Bland Scale Snacks não era um curso de ação sábio. Eles não tinham poder para competir com os misteriosos monstros daquele domínio. Quando a árvore da semente do geno mutante voltou à vida, eles se deliciaram em testemunhar seu renascimento. Agora, eles não podiam fazer nada além de vê-lo murchar. Eles tiveram que vê-lo perecer junto com suas novas esperanças e sonhos de frutos que os permitiriam escapar de sua pobreza atual. Eles se sentiram péssimos. Ansem de repente os interrompeu e disse, eu sei 1 ou 2 coisas sobre a restauração de árvores. Você gostaria de experimentar meus métodos? Xuming imediatamente rejeitou Ansem, dizendo, não. 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 Não estrague mais as coisas. Você acabou de chegar ao santuário do terceiro deus, então como você saberia sobre as árvores genéticas? Você acha estes são semelhantes às suas cercas vivas finamente aparadas na aliança?
Você acha que pode borrifar um pouco de água da torneira na árvore e tudo ficará bem e ela crescerá? Kulanshi estava mais composta e, em vez disso, simplesmente perguntou: Você realmente sabe como nos ajudar com isso? Ansem respondeu: Aprendi muito sobre botânica com um certo professor que conhecia. Claro, aprendi esses métodos no santuário do primeiro deus. Não tenho certeza se esses métodos podem ou não ser aplicados para obter resultados bem-sucedidos em este lugar. Desde que você não tenha nenhum outro método que gostaria de usar primeiro, gostaria de experimentar o meu. De qual professor de botânica você aprendeu essas coisas? Perguntou Kulanshi. Professor Samingua, respondeu Ansem. Quando ele protegeu Samingua, ele na verdade só aprendeu a identificar plantas. Ele não aprendeu nada sobre o cultivo de árvores. Ansem usou esse raciocínio como um disfarce, para que pudesse aplicar outra gota d'água de seu cristal preto na árvore. Professor Sam? Ele é um professor respeitável. Eu não sabia que ele aceitava alunos, eu apenas pensei que ele fosse um professor. Kulanshi, sabendo sobre o professor, olhou para Ansem em estado de choque. Ansem acenou com a mão e disse: eu não fui aluno dele. Só aprendi uma ou duas coisas com ele, de vez em quando. Kulanshi não fez mais perguntas, apenas apontou para a árvore e disse a Ansem: Bem, dê uma boa olhada. Existem outras maneiras de mantê-lo vivo, sem ter que alimentá-lo com sangue de escama de sangue. Cobras. Não exigimos que dê frutos, e apenas mantê-la viva seria mais do que suficiente. Pá. Você realmente acredita neste Yahoo? Olha, ele precisa de sangue de besta para crescer. Fim da história. Nada mais o fará crescer, rebateu Xiuming. Mas estamos sem opções, então, vamos permitir que Samu tente o que puder, disse Kulanshi. Ansem caminhou na frente da árvore e a circulou. Ele disse a Kulanshi: Farei o que puder. Mas se eu der vida a esta árvore, isso apagará minha dívida. Se você pode cultivá-lo, então sim. Isso mais do que compensaria a dívida. E se vendermos a fruta por um bom preço, até mesmo lhe daremos uma parte das vendas, disse Kulanshi. Então vou tentar o meu melhor. Espero que funcione. Ansem pegou um balde. O que você está fazendo? Shumun perguntou. Estou pegando água no rio. Já volto. Ansem disse. Por quê? Você realmente acredita que a água é tudo o que é preciso para trazer esta árvore de volta à vida? Shuming disse, com os olhos arregalados em descrença. Sim. Se não houver sangue, então devemos usar água. Ansem sorriu. Shuming começou a ficar mal-humorado mais uma vez e gritou: Você está aqui apenas para nos enganar? Esta é uma árvore genética mutante, seu idiota. Não é uma palmeira da aliança, então usar água nela é inútil. Bem, você tem algum sangue de besta que eu possa usar? Ansem perguntou sarcasticamente. Shuming não respondeu. Eles não podiam nem comprar sangue de besta normal. Eles gastaram todo o dinheiro que tinham na árvore da espada de tinta, e isso esvaziou suas carteiras. Antes da colheita, eles tinham pouco dinheiro para pagar o básico. Lanchi, você realmente vai deixá-lo fazer isso? Como ele pode pensar em usar água nesta árvore? Se funcionar, vou beijar seus pés e chamá-lo de Big Boss. Pá! Shuming zombou, enquanto observava Ansem ir em direção ao rio. Bem, não há problema em deixá-lo tentar, disse Kulanshi. Capítulo 889 – Planta geno-absorvente. Ansem caminhou até a margem do rio sob o pretexto de buscar água, mas queria muito fazer um teste. Ele ainda tinha 2 gotas de água para usar, mas a árvore gastou sua primeira gota de água ao longo de 2 dias. Usar as 2 gotas de água diretamente não seria viável a longo prazo. Ansem queria procurar algumas plantas genéticas, para ver se o cristal negro estaria disposto a absorver sua força vital.
As plantas genéticas que podiam ser encontradas nas terras ao redor do abrigo já eram de propriedade, então ele não poderia usá-las. Mas Kulanshi disse que o rio se chamava Jadescale River e sua nascente residia em algum lugar na Floresta Thor. As plantas Geno certamente viveriam nas margens de tal rio. Dito isto, eles seriam apenas sementes genéticas normais. E como não eram cuidadas por outros devido à falta de frutos, não fariam falta. Ansem fingiu ir buscar água para dar uma olhada nas plantas genéticas selvagens. Ansem pegou o balde e continuou andando. Ele ainda estava ferido, porém, e sabia que teria que ter cuidado para evitar se esgotar demais. Para a companhia, ele convocou Meuto. Não demorou muito para que ele se encontrasse nas margens do rio parecido com Jade. O rio Jadescale tinha 4 metros de largura e seu fluxo de água era suave. Havia muitas plantas contornando suas margens. A maioria delas eram apenas plantas naturais do dia a dia, e não plantas genéticas. Embora Ansem não tivesse certeza de quais eram as plantas genéticas, ele ainda era capaz de usar seus sentidos para identificá-las por suas assinaturas de força vital. Mesmo as plantas genéticas de nível mais baixo eram muito mais vivas do que as plantas selvagens normais. Ansem seguiu o rio acima, com Meuto a seus pés como animal de estimação. Meuto, se eu soubesse que as coisas seriam tão difíceis, eu teria trazido a princesa Yin Yang. Eles podem não ser capazes de lutar muito bem, aqui no santuário do terceiro deus, mas eles poderiam pelo menos conversar comigo. Eles poderiam até mesmo me massagear. Ansem falou com Meuto porque Meuto era a única pessoa que podia falar com ele agora. Miau. Meuto respondeu a Ansem e pareceu concordar com o que ele disse. Ansem ficou surpreso com a resposta que recebeu e sentiu como se Meuto fosse mais esperto do que antes. Anteriormente, ele nunca havia dado uma única resposta. Mas Meuto era do santuário do primeiro deus, então sua força e inteligência foram severamente limitadas. A razão pela qual Ansem o trouxe não foi porque ele era poderoso ou inteligente. Foi por causa de seu sentimentalismo para com o animal de estimação. Meuto esteve com ele por tanto tempo, e ele apreciou mais sua companhia com o passar do tempo. Ele nunca poderia imaginar deixá-lo para trás. Em pouco tempo, Ansem conseguiu encontrar uma planta que parecia especialmente forte. Ele se agachou para examiná-la melhor. Parecia um vegetal crescendo perto do rio. Tinha 8 folhas longas e serrilhadas saindo de seu topo. As raízes eram curtas, mas robustas. Em seu meio, algumas lindas flores desabrochavam. Esta deve ser uma planta genética normal, pensou Ansem, enquanto escovava as folhas com o dedo. Então, ele olhou para o cristal negro em seu Siofissou. Cristal negro, faça o seu milagre mais uma vez. Tudo depende de você agora, afinal. Você me colocou nessa situação, então você pode me tirar. Enquanto Ansem orava, o cristal negro se moveu. Tornou-se um buraco negro e absorveu a força vital da planta sem parar. Em um segundo, a planta secou completamente. Era como se tivesse sido desenraizado e deixado para murchar sob o sol escaldante por alguns dias seguidos. Funciona! Ansem ficou feliz, enquanto olhava para as mudanças do cristal negro. Quando o cristal negro voltou ao normal, seu corpo formulou outra gota de água. Ao contrário de antes, porém, esta gota d'água era muito menor do que as outras. Tinha apenas 1/3 do tamanho dos outros, e a energia que absorvia parecia corresponder a isso também. Ansem, no entanto, ficou apenas satisfeito em saber que isso parecia funcionar. Não importava quanta energia ele recebia agora. De bom humor, Ansem continuou sua busca por mais plantas genéticas. Nenhuma criatura ou espírito precisava de tais plantas, então havia muitas para serem tomadas. Ansem caminhou 3 milhas e conseguiu encontrar 5 plantas, ao todo. O cristal negro absorveu cada uma de suas forças vitais e criou 5 gotas d'água. Seus tamanhos eram todos diferentes, e o maior tinha apenas metade do tamanho do da árvore da espada de tinta. Estranho.
O que está acontecendo? As forças vitais de todas essas plantas são semelhantes, então por que as gotas de água diferem em tamanho? Ansem não tinha certeza. Ainda era cedo, então Ansem continuou sua busca por mais plantas. Ele caminhou mais 3 metros e encontrou uma videira perto do rio. Era de cor roxa e tinha cerca de 1 metro de comprimento. Quando o vento soprava, a água submergia a videira. A videira d'água não tinha uma aparência notável, mas Ansem podia sentir sua força vital. Era muito mais forte do que as outras 5 plantas que ele havia descoberto e também era especial. Esta é uma planta genética de classe comum. Ansem ficou emocionado com esta descoberta. Quando ele se aproximou da videira, no entanto, Mewtwo de repente entrou em modo de batalha. Ele miou em direção à água, como se estivesse avisando Ansem. Ansem recebeu o aviso e parou de se mover. Então, ele olhou para a videira. Ele havia sido ferido e seus sentidos estavam mais fracos do que deveriam. Mas após uma observação cuidadosa, ele notou outra força vital perto da videira. Era mais poderoso do que qualquer supercriatura que ele tinha visto no santuário do segundo deus. Ansem, vendo esta sombra perto da videira, viu que era do tamanho de um punho. Se você não olhasse de perto, acreditaria que era a sombra da própria videira. Ele notou que era algo vivo e, a julgar por sua forma, era como um sapo escondido na lama. Mas Ansem ficou muito alarmado com sua força vital. Capítulo 890 – O poder de um balde de água. Ansem lentamente se afastou. Se ele não estivesse ferido, ele teria alegremente continuado sua abordagem, matado o sapo e agarrado a videira d'água. Mas, por enquanto, ele não podia fazer isso. Uma vez curado, porém, resolveu voltar e matá-lo. O sapo, felizmente, não parecia ter notado Ansem. Então, sem problemas, Ansem decidiu voltar. Depois de buscar um balde de água, ele voltou para casa com Mewtwo ao seu lado. Shuming viu Ansem cavalgando Mewtwo em seu caminho de volta. Com surpresa, ele disse: "Você tem uma alma abatida de estimação? Que classe é essa?" "Sangue sagrado do santuário do primeiro deus", respondeu Ansem. "Qual é o sentido de trazê-lo aqui, então? Você provavelmente poderia andar mais rápido do que aquela coisa inútil." Shuming exclamou. "Estou ferido agora, você não se lembra? Só estou montando devido à minha lesão." Ansem pulou de Mewtwo e recuperou o balde de água que estava sendo carregado na boca de seu animal de estimação. Então, depois de se aproximar da árvore, ele derramou a água em suas raízes. Ansem tocou a árvore sorrateiramente e deixou cair uma gota de força vital em sua raiz também. Foi rapidamente absorvido. Depois disso, Ansem colocou o balde de lado e começou a caminhar de volta para casa para descansar. "É isso." Shuming gritou com choque e irritação. "Sim, isso deve servir." Ansem assentiu. "Você joga um pouco de água no chão e me diz que deve servir? Depois de toda essa espera." Shuming mal podia acreditar no que estava ouvindo. "Bem, o que mais você espera que eu faça?" Ansem sorriu. O humor de Shuming havia caído consideravelmente, então ele disse: "Eu sabia que não deveria ter colocado nenhum mínimo de fé ou esperança de que você pudesse ajudar a nós e a esta árvore." "Pá! Que imbecil! Qual é a utilidade dessa água fornecer, hein?" "Eu não sei. Talvez seja uma bênção e instigue o renascimento da árvore. Pode funcionar. Pode não ser." Ansem então continuou em direção à casa. Shuming não queria deixar isso passar, e seu temperamento estava inflamado. Ele se virou para Kulanshi e disse: "Esse Yahoo está brincando conosco. Uma criança de 3 anos poderia jogar água nas raízes de uma árvore. Ele ainda está muito ferido. Não podemos esgotá-lo muito." Kulanshi não ficou tão desapontado quanto Shuming, principalmente devido à falta de esperança que ela tinha para a árvore em primeiro lugar. Apenas Shuming estava de mau humor, mas não havia nada que ele pudesse fazer a respeito.
E por mais que ele gostasse, matar seu fardo e portador de aflição, Ansem não conseguiria nada. Depois que Ansem derramou água nas raízes, ele terminou com a árvore naquele dia. Ele planejou examinar sua força vital no dia seguinte. Se a árvore sangue de dragão pudesse absorver uma dessas gotas de água por dia, isso significava que ele teria que encontrar mais plantas, muito mais. Ansem deitou-se na cama e praticou o Sutra do Pulso de Sangue, esperando que sua saúde pudesse retornar rapidamente. Meuto estava sempre perto da cabaça, mostrando um novo interesse pelo item. Nada de novo veio da cabaça, desde a chegada de Ansem no santuário do terceiro deus. Além de sua pulsação contínua, nada mudou com ele. Quando Ansem não tinha mais o que fazer e estava entediado, ele passava algum tempo com a cabaça, implorando para que ela depositasse as armas dentro dela. Ele tentou várias maneiras de tirá-los, mas todos os métodos resultaram em falha. No dia seguinte, Ansem foi acordado com Shumin gritando novamente. Ele estava se tornando seu galo matinal, ao que parecia. Como isso é possível? Shumin falou com completo choque e descrença, mas seu corpo congelou como uma estátua de desenho animado, enquanto ele olhava para a árvore no quintal. O que é desta vez? Kulanshi saiu de casa e congelou no meio do passo, ela também avistou a árvore. Eles estavam em maior choque agora do que quando viram a árvore brotar suas folhas pela primeira vez. Ansem logo seguiu para fora da casa. Quando fez, Shumin correu em sua direção em uma corrida enlouquecida. Ele agarrou suas roupas e disse: Você! Como? Como você fez isso? Como eu fiz o quê? Ansem perguntou. Como você fez a árvore sangue de dragão brilhar e deslumbrar assim? Shumin apontou para a árvore enquanto falava. Ansem olhou para a árvore e até ele próprio ficou surpreso com o que viu. Os galhos e galhos da árvore estavam todos enfeitados com folhas vermelhas saudáveis. Parecia uma linda árvore de bordo. Durante a noite, a árvore cresceu como se tivesse recebido nutrição adequada todos os dias nos últimos meses. Cresceu tão rápido. Ansem não esperava que a árvore crescesse tanto, após a duração de uma única noite, após a absorção de uma gota d'água. Se ele soubesse que isso aconteceria, ele não teria usado uma gota de água inteira. Era muito óbvio que algo estava acontecendo, e o súbito florescimento da árvore seria muito suspeito. Samu, o que você fez? Como a árvore cresceu tão rápido? Kulanshi perguntou educadamente a Ansem, totalmente surpreso com a revelação da manhã. Era difícil acreditar que uma árvore sangue de dragão pudesse crescer em um estado tão bonito da noite para o dia por meio de circunstâncias naturais e métodos de cultivo. Você viu o que eu fiz, não viu? Peguei um balde de água e simplesmente joguei nas raízes da árvore. Não fiz mais nada. Enquanto Ansem se desculpava, ele jurou a si mesmo que nunca mais usaria uma gota d'água inteira. Mas era apenas água do rio. Não há como transformar nossa árvore em algo tão notável quanto isso. Diga-me, meu querido vira-lata, o que você fez? A alegria de Shumin lentamente se transformou em aborrecimento. Com sua grosseria voltando às suas palavras, ele perguntou a Ansem com um tom irritado. Acredite ou não, mas eu realmente derramei apenas um único balde de água, disse Ansem com um sorriso irônico. Eles não acreditaram inteiramente no que ele estava dizendo, mas sentiram que precisavam acreditar. Afinal, eles o viram derramar o balde de água na árvore e depois voltar para dentro de casa para passar a noite. Além disso, Ansem estava ferido e não tinha dinheiro. Mesmo que Ansem comprasse sangue de besta, eles deveriam poder vê-lo. Embora as coisas fossem estranhamente suspeitas, pelo que sabiam, Ansem realmente apenas derramou um balde de água nas raízes da árvore. E depois disso, de alguma forma, a árvore sangue de dragão estava florescendo loucamente rápido. Se eu soubesse que a água do rio poderia conseguir isso, eu mesmo teria feito isso há muitos anos, disse Shumin para si mesmo em voz alta, com o rosto cheio de arrependimento. Samu, você é um arborista experiente? Kulanshi perguntou a Ansem,
com uma expressão que dizia que ela de repente não tinha certeza dele. Eu disse a você que só aprendi alguns métodos com o professor Sam. Mas também estou surpreso que eles funcionem tão bem. Ansem deu a ela um sorriso. Enquanto conversavam, Xiumin pegou o balde e começou a correr para os campos. Onde você está indo? Ansem rapidamente parou Xiumin com sua pergunta. Estou indo para o rio buscar mais água. Se eu fizer isso, podemos fazê-lo crescer ainda mais rápido. Xiumin respondeu, entusiasmado. Ansem então riu em resposta e disse, qualidade acima da quantidade, meu amigo. Às vezes, menos é mais, pois se adicionarmos muita água às raízes, os resultados que buscamos podem azedar. As coisas podem sair pela culatra e potencialmente arruinar a árvore. Quando Xiumin ouviu isso, ele imediatamente deixou cair o balde. Ele correu na frente de Ansem e disse, sim, senhor. De agora em diante, vou ouvir tudo o que você tem a me dizer. Se você é fã de histórias em quadrinhos, a Reaperiscan Brasil é o seu site. Com um catálogo recheado de histórias em diversos gêneros, o site é uma excelente opção para ler novels, webtoons e manhua. Além disso, o Reaperiscan Brasil possui uma equipe de tradução impecável, o que garante a qualidade das traduções. Não perca tempo e confira já! Link na descrição do vídeo.